gente, voltamos aqui para mais uma aula de fenômenos naturais, fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Eu sou Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias neste componente. Nós estamos aqui no aprofundamento Matemática Conectada, na unidade curricular do primeiro semestre, né, que é Educação Financeira Sustentável. Então, nas aulas anteriores a gente já falou um pouquinho sobre gráfico de lucro no setor financeiro, a gente falou um pouquinho sobre a velocidade do atleta Usain Bolt, calculamos a velocidade dele, e a promessa dessa aula de desenvolvimento é fazer um experimento e a partir dele verificar se a gente consegue observar alguns padrões, alguns fenômenos que acontecem também tanto no fenômeno físico, fenômeno natural, quanto no mercado financeiro. E aí na aula anterior a gente trouxe esse aparato aqui tecnológico, né, que é uma mangueira de nível que a gente comprou aí. Essa mangueira ela é transparente, a gente coloca uma rolha numa extremidade, coloca óleo, né, pinga 2 gotas de água bem rapidamente. A proposta é que a gente não deixe um espaço aqui, tenta não deixar ar aqui dentro. E faça, né, esse tubo aqui tem 1 metro, né, mais ou menos de tamanho, e aí a gente faz medições aqui nesse tubo de 10 em 10 centímetros, né? E aí a gente vai observar um movimento retilíneo porque esse tubo tem que estar ereto aqui, tá? Ele não pode entortar, fazer curva nem nada. Ele tem que ficar o mais reto possível e uma bolinha vai caminhar aqui dentro, você vai ficar medindo os tempos aí para passar de uma medida para outra, a cada 10 centímetros. A gente fez isso na aula passada, anotou numa tabela, né? A gente fez algumas conclusões. Eu fiz 2 aqui com a ajuda do professor Mauro e vocês teriam que ter feito umas 10 medições. Quanto mais medição a gente faz, mais fiel fica aí, né, o nosso registro, mais fiéis os nossos dados, tá certo? O olhar fica mais atento e a mão ali para medir o cronômetro também fica. O nosso diretor vai colocar aí na telinha para vocês o nosso slide de apresentação. Então aí o aprofundamento, matemática conectada, a unidade curricular 1, que é semestral, Educação Financeira Sustentável. Nós somos em 4 professores aí com vocês e eu sou a professora de vocês em Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Estamos na aula de desenvolvimento 2, a desenvolvimento 1 foi esse experimento e hoje o que a gente quer fazer? A partir desses dados experimentais que eu vou retomar daqui a pouco com vocês, a gente gostaria então de representar este movimento da gota de água dentro do tubo por meio de uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É aquela escrita com letra, números, né? Uma equação. Por que uma expressão algébrica é interessante? É importante, é legal até para o estudo, porque a gente pode generalizar. Por exemplo, neste tubo aqui, a gente fez a medição aqui do movimento da gota durante 1 metro, certo? E a gente foi contando de 10 em 10. Com a expressão algébrica, a gente consegue fazer previsões, né? E quanto tempo essa gota gastaria para andar 2 metros, 3 metros, 20 metros, né? Ou tem pedaços quebrados, né? Tipo 12 centímetros, 11 centímetros. A gente não fez esses cálculos, essas medidas. A expressão algébrica ajuda a gente a definir claramente quem é. Vou aproveitar que o Gui colocou aqui pra gente na telinha, vou mostrar para vocês como ficou a gota de água aqui. Eu vou pedir para ele focalizar a gente aqui, ó, na câmera 3, eu vou apontar aqui. Vamos ver se vocês conseguem observar. Olha lá, ó, tem uma gotinha de água e cada vez que ela passa por essa marquinha preta, lembrando que tem que ficar reto, né? A gente marca o tempo, né? A gente fala já e vai marcando o tempo. Na aula passada, a nossa produtora Marcela ajudou a gente a marcar e ela foi contando só de 10 em 10, tá certo? Estes dados que eu apresento para você na tabela, que eu vou mostrar para vocês, eu contei o tempo corrido porque eu fiz sozinha. Então foi 10, 20, 22, até o final, tá certo? Então é isso. Vamos lá para a nossa tabela no gráfico, no slide para ver como ficou. Essa tabelinha ficou para vocês fazerem. Estes são os meus dados e eles podem não ser iguais aos dados de vocês. Vai depender da leitura de vocês, da espessura da mangueira, da quantidade de óleo e assim vai, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, os meus dados, tá? Com as minhas medições, eu contei, né? Fui marcando o tempo a cada 10 centímetros. Aqui eu fiz corrido, mas observe, ó, que de 10 para 20, vou passar aqui
11 segundos, né? Aqui começa com 8, tem um erro, né? Por causa da bolinha de água que encontra com a bolha de gás, que a gente viu. Mas, ó, de um para outro, vai andando 11 segundos. Significa que, ó, a cada 10 segundos, né? Cada 10 centímetros, essa bolinha gasta 11 segundos aí para mudar de uma marquinha para outra, tá certo? Ó, aqui, ó, de 41 para 52, 11 segundos. Repare, quanto mais você fizer, mais próximo da realidade, tá certo? Do comportamento. Salvo alguns erros. No final, o que eu concluo? Que esta bolinha vai gastar 107 segundos para andar 1 metro ou 100 centímetros. E aí eu deixei de tarefa para vocês. Observa relação, relação quer dizer divisão, né? Entre o espaço e o tempo, olha lá, os centímetros e os segundos. Você divida cada coluna para ver o que acontece. A gente tem que fazer essa divisão. Eu vou fazer umas aqui para vocês observarem, algumas vocês vão fazer sozinho, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou dividir 10 por 8. 10 centímetros por 8 segundos, que é o tempo gasto aí para essa bolinha de água variar da posição inicial 0 até 10 centímetros. Então, como que eu faço essa conta? Ó, o 8 cabe no 10 uma vez, né? 1 vezes 8, 8 para 10 sobra um 2. Se eu quiser continuar, bota uma vírgula aqui, acrescenta um 0. E aí, 20 dividido por 8 dá 2 vezes, né? 2 vezes 8, 16 e vão sobrar 4. Tá bom? A gente vai usar uma casa decimal. Então, o primeiro dado aqui, ó, é 1,2. Agora, vamos dividir, ó, 20 por 19, ó. 20 por 19. O 19 cabe no 20 uma vez 19, 19 sobra 1, né? E aí, se eu quiser continuar, acrescento um 0. O 19 não cabe no 10, né? Então, 0 vezes. Quando você dividir o 30 por 30, vai dar 1. O 40 por 41, ó, 40 dividido por 41, né? O 41 não cabe no 40, né? 0, né? Acrescenta um 0. Isso aqui dá 9 vezes. Então, 0,9. E assim vai indo. Fazendo todas essas divisões que vocês vão ter que fazer também. Essas divisões, elas não são iguais às minhas, lembrando disso, porque os dados podem ser diferentes. O que eu concluo aqui, ó, que é a cada 10 segundos que passa, né? 10 centímetros que passa, a gota gasta 1 segundo, mais ou menos, né? 0,9 ou 1, bem próximo, tá certo? Então, o ideal era que ficasse todo mundo igual, mas como é uma prática experimental, né? A gente tem esses erros aí que eventualmente pode acontecer. Inclusive no relatório vocês podem dizer isso também. Então, o que a gente conclui? Olha lá, no tópico de resultados. Pessoal, é importante que vocês marquem todas essas coisas no diário de bordo de vocês. A gente vai ter que entregar ao professor, né, apresentar aí um relatório científico como sistematização. É óbvio que futuramente, ao término de todo nosso desenvolvimento, eu vou voltar a falar sobre o relatório científico, mas vocês precisam ter esses registros aí para construir o relatório de vocês, tá bom? E resultados, análise de dados, é um tópico aí de relatório. Vamos ver como eu fiz aqui, ó, para vocês fazerem o seu também. Olha aí na nossa tela. Observe então que a relação, né, a divisão entre o espaço e o tempo é sempre a mesma, né? No meu caso aqui deu 0,9, 1 mais ou menos, né? 1 centímetro a cada segundo que passa. Ou seja, a gota de água, ela movimenta distâncias iguais, ó, grifem isso, ó, é uma característica do movimento retilíneo uniforme. Por que a gente chama de movimento retilíneo uniforme? Pedi para vocês pesquisarem isso, né? O movimento vem de velocidade, de espaço e de tempo, né? O uniforme vem da ideia de que é mesmo. E o retilíneo é que este movimento é possível só quando a gente faz em linha reta, tá bom? Por quê? Porque neste movimento a gente não breca, a gente não acelera, a gente anda sempre igual, né? Entrou em movimento, a gente vai sempre andando igual, distâncias iguais em tempos iguais. Se a velocidade for 20 km por hora, quer dizer que em 2 horas ele anda 40, em 3 horas 60, né? Ele vai andando de 20 em 20 quantas horas passarem, tá bom? Então, só dá para fazer isso em linha reta. Pense que se você vai estar de carro, né, vai fazer uma curva, não é mesmo? Você já tem que mudar a sua velocidade, às vezes você tem que brecar ou não. Então, ou acelerar, vai depender. Então, o movimento, para ser constante, uniforme, né, andar distâncias iguais, em tempos iguais, ele tem que ser em linha reta, por isso, movimento retilíneo uniforme.
tá bom? Voltando aqui, ó. Matematicamente, como a gente pode escrever isso? Que nem a gente fez lá para o Eisenhower, né? Como a gente fez no lucro e em função do mês, né? A gente vai fazer a variação do espaço, ele está variando de 10 em 10 centímetros, né? E está gastando cerca de 11 centímetros. Eu fiz uma média aí, tá bom? Eu peguei todos os tempos aí e dividi por 10, eu fiz 10 medições. Que quando eu faço essa divisão vai dar 0,9 centímetros por segundo. Esse é o cálculo que eu tenho aqui. E se a gente pensar no tamanho inteiro aí, né? Contar que o tubo tem 100 centímetros e gastou no total 107 segundos, você vai achar o mesmo valor. Ou seja, você pode calcular de 10 em 10 ou calcular o espaço total. Você pode calcular de 20 em 20, considerando 20, né? Por exemplo, se você considerar de 0 até o espaço 20 centímetros, você tem que contar o tempo, né? De 0 até o tempo em 20, chegar a bolinha chegar no 20 centímetros. Então, desculpa, variações de espaços iguais tem que ter variação de tempo igual. Beleza? Não importa, o resultado no espaço, no movimento retilíneo uniforme tem que ser sempre igual. Isso é uma comprovação, uma investigação da nossa característica fundamental do movimento retilíneo uniforme. Continuando então, ó, para aprofundar a formação geral básica, a gente tem essas representações, ó. Essa relação de espaço e tempo a gente já definiu anteriormente como velocidade. E quando ela é sempre constante, ou quando não acelera e nem para, a gente diz que o movimento é uniforme. Lembrando que ele só é possível em linha reta, tá? E aí a gente pode escrever algebricamente, ó. Lembra que a variação de espaço eu vou chamar de S, a gente já definiu isso, e o tempo eu posso chamar de T. Então, quando eu dividir 10 centímetros por 11, a gente vai ter 0,9. Isso é a mesma coisa que escrever, ó. Vamos só tirar essa parte e escrever o final, o começo e o fim. S dividido por T, ó, espaço, né, dividido por tempo é igual a 0,9. E aí, ó, o tempo que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, S vai ser igual, ó, 0,9 vezes T. Quer dizer que a cada segundo que passa, esta gotinha anda 9 centímetros. Tá certo? Então, você pode usar isso, olha, se passarem 2 segundos, né? 3 segundos, 10 segundos, ó. Quando o tempo for 10, veja como que eu faço aqui, ó. 0,9 vezes 10. Isso vai dar 9 centímetros. Em 10 segundos ela anda 9 centímetros. Se você quiser saber, por exemplo, se esse tubo tivesse, sei lá, 20 metros... Quanto tempo gastaria para andar 20 metros, né? Vai lá no espaço, troca o S por 20 e calcula o tempo. Então, a expressão algébrica serve para isso. Para quando você variar uma letra, você calcular, usando a expressão, a lei, a outra. Ó, que falta, tá bom? Vou ver agora se eu consigo apagar aqui. Beleza. Então, ó, repare que como este valor é constante, este número aí que eu coloquei para vocês de vermelhinho, ele representa a velocidade no movimento uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme. Beleza? Continuando ali, ó, eu tenho mais uma dica para vocês. Eu costumo colocar esse T aqui para dizer o seguinte, que o espaço é uma função do tempo, tá bom? Vai depender do tempo. Bom, aqui tem uma coisa que a gente tem que comentar, que é o seguinte, para padronizar em âmbito mundial, né? Veja que esses estudos são feitos no mundo inteiro. Os espaços são dados em metro, então, mesmo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as distâncias são dadas em passos, né, em feet, essas coisas. Quando ele vai, alguma pessoa, algum americano vai publicar um livro, ele tem que colocar essa unidade em metro, tá bom? Aqui também. Então, ó, para padronizar, as distâncias são dadas em metro e o tempo é dado em segundo. Então, vamos respeitar este acordo, né, que é feito aí entre os países, chamado de Sistema Internacional de Unidades, e fazer essa conversão. Aqui nós temos o seguinte, ó, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, tem que lembrar isso, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu vou fazer essa divisão para vocês, ó. Eu quero transformar, então, 0,9, que é o valor que a gente achou, né, da velocidade, centímetros
por segundo em metros por segundo. Então veja que o tempo já tá bom, né? O tempo é dado em segundos mesmo. Agora vamos transformar centímetros em metro, beleza? Então olha lá, a gente sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, tá certo? A gente faz, vocês podem fazer uma regrinha de 3, ó. 1 metro é 100 centímetros, né? Vocês podem usar isso. Então 0,9 centímetros vai ser x. Vocês podem fazer esta continha que vocês vão chegar ao resultado, né? Multiplica em cruz, então é a mesma coisa que fazer assim, ó, 0,9 dividido por 100, não é isso? Fazendo a regra de 3, né? Fazendo a proporção, tá certo? E aí fazendo essa divisão, ó, como que a gente divide número com vírgula? Presta atenção, ó. Aqui tem uma casa decimal, aqui não tem nenhuma, você acrescenta, beleza? Põe uma vírgula em uma casa decimal, aí faz de conta que não tem mais a vírgula. E aí a gente divide 9 por 1000. Não sei se vocês se lembram, ó, mas 9 dividido por 1000, a gente pode ler como 9 milésimos, né? Você pode fazer essa divisão ou você pode só contar as casas decimais. Não sei se vocês lembram disso, ó. Quando a gente divide por 1000, significa que a gente tem 3 casas decimais. Então é o 9 e aí você completa com zeros para dar as casas decimais, tá certo? Então 0,9 centímetros é a mesma coisa que 0,009 metros ou 9 milésimos de metro, tá bom? Então fiz a transformação em metro, entrou no Sistema Internacional de Unidades. Quer dizer, se você estiver fazendo um relatório e escrevendo, publicando, né, colocando para qualquer pessoa ler, você tem que adequar então as unidades de medida. Tá bom? Então, em todos os livros aparecem como metros por segundo, adequado então. Volto aqui para nossa tela, eu vou apagar essas coisas que eu acabei de escrever e vou colocar aqui para vocês isso que eu acabei de contar, olha. Eu sei então que 1 metro vale 100 centímetros, né? Por regra de 3 ou por proporção, eu vou descobrir quanto vale 0,9. Fiz a regra de 3 e cheguei aí que 0,9 centímetros é a mesma coisa que 0,009 metros. Então, a velocidade dessa bolinha é 0,009 metros por segundo ou 9 milésimos por segundo. Combinado? E aí, quando você vai escrever a expressão, ela muda, olha lá. Este valor da velocidade, né? Você tem que colocar na forma de SI e você diz aqui do lado, ó, na sua expressão, que está de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Certo? E agora, olha, qualquer valor que você colocar no lugar do T, você vai achar o S. E vice-versa, coloca um valor aqui no lugar do S, uma posição da bolinha, você descobre quanto tempo ela gastou para chegar naquele lugar. Tá certo? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor, então, que essa bolinha vai andar, deixa eu ver, 3 metros. Esse tubo seja 3 metros, ó. Vem aqui no S, S não é espaço, troca o S por 3. E aí a gente descobre, ó, fazendo a continha, né? Quanto vale o T, ó, é uma equação, né? Aí o 0,009, né, que está multiplicando, a gente faz a operação inversa, né? Passa dividindo aqui, você vai ter o valor do T. Aqui tem vários truques, mas você pode pôr numa calculadora e dividir isso aí, né? 3 por 9 milésimos, tá bom? Vai dar mais ou menos 27 segundos, eu acho, né? Eu vou fazer uma conta aqui só pra gente ver como que fica, ó. Eu gosto de trabalhar com fração, então vou escrever assim, ó, na forma de fração. Olha como eu vou fazer. É um truque mais fácil de resolver. É bom que a gente fez bastante estudos lá com frações e agora a gente tem que utilizar, ó. Como que a gente divide fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso, ó? Aí a gente inverte essa segunda aqui. E aí faz a continha, né? Vai dar 3.000 dividido por 9, o resultado já vai dar em segundo, porque a gente está no Sistema Internacional. Se eu quiser fazer essa divisão, tomara que eu não erre, ó, vou fazer aqui a conta, vamos ver quanto que dá isso. 30 dividido por 9 dá 3 mesmo, 3 vezes 9, 27, né? Sobra um 3, abaixo o zerinho, olha lá como eu faço a divisão, dá 3 de novo, certo? 3 vezes 9, 27, e sobra um 3, abaixo mais um 0, vai dar o 3 de novo. Então, vai dar cerca de 333 segundos, né? 333 segundos, mais ou menos. Lembrando que cada minuto tem 60, vai dar uns 5 minutos, né? Mais ou menos, tá certo? 5 minutos,
porque se você dividir por 60, você vai ter uma ideia de tempo em minutos. Beleza? Então, a expressão algébrica serve para isso. Você dá um valor para o espaço, descobre o tempo. Dá um valor para o tempo, descobre o espaço. Então, dá para a gente generalizar, porque o comportamento no movimento uniforme, ele é constante. Então, a gente faz previsões, a gente faz um estudo de algo pequeno e a gente faz previsões. Lembra da taxa de lucro, aquelas coisas? A gente vai retomar esse exercício. Mas você sabe como funciona no mês de janeiro, fevereiro, você vai descobrir como está em março, o ano que vem, né? Se mantiver esse mesmo padrãozinho sendo uniformemente, tá certo? Sempre acontece, então, esses estudos, quando o movimento tem padrão. E nestes padrões, as equações, as expressões que são escritas, elas são de primeiro grau, funções de primeiro grau. Lembrando que função é uma relação entre duas variáveis, por exemplo, espaço e tempo, tá? Vamos apagar aqui o que a gente escreveu e trazer para vocês essa discussão, ó. Nem sempre, quero acrescentar mais uma coisa. Nem sempre começamos esse movimento a partir da posição 0. Então, a gente começou a contar aqui no nosso caninho a partir do 0, né? Mas eu poderia ter contado, por exemplo, a partir do 10, né? A partir do 10 eu caminho, aí eu vou caminhando de 10 em 10. Então, a gente não é obrigatório, mas você tem que considerar de onde você está começando a contar o tempo, de onde você está começando a fazer o seu estudo. No nosso caso aqui na Mangueira, a gente começou aqui de cima, né? Então, aqui era o 0, depois 10 centímetros, 20, mas eu poderia ter começado a contar do 20, né, para chegar no 30, no 40, para saber qual é a posição dele, tá certo? Então, para considerar o espaço inicial, de onde você está começando a contar, a gente também tem uma maneira de representar algebricamente. Olha na tela como eu vou colocar para vocês, ó. O espaço inicial eu vou chamar de S0, né? SO ou SI, alguns livros aparecem SI, e de início, tá? E esse zerinho ou O é de início também, o zero da ideia de começo, né? Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega o começo e soma com o movimento, né? Anda de 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30, né? Nesse caso, de 9 milésimo em 9 milésimo. Então, o nome dessa expressão algébrica é função horária dos espaços no movimento retilíneo uniforme. Função vem da ideia de expressão que tem duas variáveis. Olha lá, ó, quais são as variáveis? A hora, que indica tempo, né? E os espaços que vão indicando as posições aí. Então, é uma função que relaciona o tempo e o espaço, ó, relacionam o espaço e o tempo. E a velocidade? A velocidade não muda, constante. Então, tendo a velocidade, você consegue saber qual é a posição e quanto tempo um móvel ou qualquer coisa gasta para chegar nesse lugar. Tá certo? Coloquei aí essa animação para vocês verem que ficou bem bonitinho, tirar um retrato, porque ela é importante. Bom, pessoal, agora é a vez de vocês. Vamos ver, então, o que eu vou deixar de proposta para vocês. Olha lá. Eu pedi para vocês continuarem esses estudos na aula passada, né, fazendo relatórios, essas coisas mais, fazer mais medições. Lembrando que as nossas medições vocês podem fazer de 10 em 10 e ir zerando o cronômetro, ou você pode fazer aqui como eu fiz, contando reto, tá certo? Então eu contei 10, 20, né, mais ou menos, 30, 32, 40 e assim vai. Então, é uma maneira simples se você estiver fazendo sozinho esse experimento. Vai medindo e, detalhe, deixa o mais alinhado possível com o seu olho. Então, segure o material assim, né? Para você fixar e colocar o seu olho no mesmo nível das marcações que você fez, para você olhar como essa mangueira aqui, ela tem líquido dentro, fluido, né? Então, pode ser que essa bolinha saia da posição. Então, quanto mais alinhado tiver o seu olhar, e mais fácil para você mudar, mantenha sempre a mesma pessoa olhando, a mesma pessoa contando e fazendo as medições e anotações. A ideia é que vocês façam aí em grupos de 5 pessoas, tá bom? O relatório também vocês vão ter que fazer em grupos de 5 pessoas. Mas, continuando aqui, o nosso experimento e o nosso componente é sobre análise de gráfico. Adivinha o que a gente vai fazer agora? A proposta para vocês é fazer gráfico. Olha aí na telinha o que eu vou deixar para vocês, ó. Utilize os dados experimentais de sua tabela e esboce o gráfico S de T e V de T. Esboçar, pessoal, é fazer mais ou menos, tá certo?
porque para ficar direitinho teria que usar um software, que é provavelmente que eu ensino vocês depois usar o GeoGebra. Mas vocês podem utilizar uma folha milimetrada para ir marcando o eixo aí. No caso, vocês vão pôr um eixo, né, que é vai ser o espaço, veja, ó, espaço em função do tempo. Então, vai ser o espaço e o outro vai ser o tempo, né? Nossos espaços aqui na tabela são dados em centímetros e o nosso tempo em segundos. Lembrando que a gente não tem tempo negativo, então começa daqui para lá, tá bom? Espaço poderia descer, mas nesse caso a gente está contando também só positivo. E este é o gráfico S por T. Então você vai lá na tabela, vai usar o espaço e o tempo médio, tá bom? Você vai colocando os pontos aí. Depois vocês vão fazer um outro gráfico, que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Ó, V de T, velocidade em função do tempo. Então, o vertical é a velocidade, que neste caso vai dar em centímetros por segundos, ou você pode usar aquela transformação que a gente fez, dando em metro por segundo. Em função do tempo. Vocês vão reparar que não importa, né, quanto tempo passa, a velocidade é sempre igual. Então vai dar um gráfico interessante aí. Isso é o que vocês têm que fazer. Eu vou retomar, né, a partir disso na próxima aula. O que mais eu deixei para vocês aí? Olha lá. Não se esqueça, então, de retomar o seu diário. Continue o seu relatório. Então, na aula anterior eu falei, olha, vocês têm que fazer o relatório, tem que ir anotando as coisas. Eu deixei nos slides para vocês mais ou menos as coisas que a gente precisa, né? Materiais, procedimentos, objetivos, o título, todas essas coisas a gente tem que colocar, tá bom? Agora a gente está na parte de resultados, né? E conclusões daqui para frente. Então, na aula anterior a gente coletou dados, né? Hoje a gente tem alguns resultados, né? A gente fez algumas análises, isso que também faz parte de algumas análises que a gente vai fazer. E nas próximas aulas a gente vai chegar em algumas conclusões. Embora vocês já tenham algumas, né? Por exemplo, que a velocidade é sempre igual, que as distâncias, né? Para distâncias iguais, tempos iguais, né? Que a expressão algébrica que vocês... que a gente escreveu aqui, ela é capaz de ela nos ajuda a prever coisas futuras, né? Distâncias e espaços futuros, tá bom? Olha aí na telinha o que eu deixei para você. Pesquise mais então sobre esse movimento retilíneo uniformemente variado, ou desculpe, retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, quais são suas características, anotem essas coisas, tá bom? O mural da nossa aula hoje, nós fizemos a representação algébrica de espaço e tempo, e nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo essa análise, só que agora do ponto de vista gráfico, tá bom? Olha aqui pra mim, ó. É sempre assim, não perca o fio da nossa meada. Embora o experimento seja grande, tem muito cálculo, é um pouco cansativo, o que a gente quer? A gente quer observar a relação entre duas variáveis, neste caso espaço e tempo, no caso da matemática financeira, lucro e tempo. Observar que existe um padrão neste movimento, no caso da gota, né? Tem um padrão de distâncias iguais e tempos iguais, assim como no lucro que a gente viu lá, assim como o movimento do Eisenbolt, que também era assim, tá certo? Então, a gente relaciona duas variáveis de três maneiras. Fazendo uma tabela, a gente consegue, né? A gente consegue fazendo gráfico e a gente consegue fazendo expressão algébrica, tá certo? O gráfico dá uma ideia de continuidade para ir até o limite, lá o céu, né, que é o limite. A ideia também das expressões algébricas é que a gente faça previsões, e a ideia da tabela é que a gente consiga, a partir dos dados, observar quais são esses padrões para generalização depois. Então, relacionando duas variáveis, seja na matemática financeira, seja aqui no movimento, fenômeno natural, a gente tenta fazer essas três representações. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre esses gráficos e fazer mais conclusões e mais resultados. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Nosso diretor vai colocar o QR Code aí para vocês analisarem a nossa aula, dizer o que vocês estão achando. Vocês podem falar comigo também pelo Instagram, tá bom? Vocês me chamam no Instagram. Obrigada, pessoal. Vem pra Mate. Até a próxima.